Essa palavra que eu vou compartilhar com vocês hoje, ela continua na mesma série, o Evangelho, que a gente começou essa 7ª semana, o Evangelho. Nós entendemos que é tempo da gente voltar ao Evangelho, voltar à Escritura, porque se a gente não tiver uma noção exata, prática, real do que é o Evangelho, a gente vive uma vida de mentira, uma vida de religiosidade, e é muito mais do que você pode imaginar essa palavra. Mas a gente começou entendendo, na primeira semana, o Evangelho, que é uma mensagem de como nós fomos resgatados de um perigo, que é a separação de Deus, e que o Evangelho é a boa notícia, que fala que a gente pode estar de novo conectado com Cristo. Na segunda semana nós falamos sobre o que é necessário para ser salvo, e aí a gente falou sobre a fé e as mudanças que a fé trazem na nossa vida. Depois a gente falou sobre o homem foi criado com um propósito, e que é impossível, esse propósito o pecado separou, acabou com esse propósito. E quando o homem tira Deus do centro da sua vida, então ele começa a ficar uma vida completamente sem sentido. Depois a gente falou que o Evangelho é sobre a graça e não é por obras, mas como o efeito da graça sobre a nossa vida sim produz obras. Falamos das características do Evangelho, sobre moralismo, religião, legalismo, irreligião, liberalismo, graça. Semana passada a gente falou mais sobre a salvação pela graça. E o impacto que ela faz no nosso coração, na nossa igreja e na nossa comunidade, na sociedade. E hoje a gente vai falar sobre a essência da renovação pelo Evangelho. E eu coloquei assim que, para mim, essa palavra é o porquê. O porquê você faz o que você faz. O porquê você escolheu estar aqui hoje. O porquê você aceitou Jesus. O porquê você, numa tarde de sábado, aqui na Flórida está um sol lindo lá fora. Você está na sua casa, você parou tudo para assistir isso. O porquê você faz o que faz. O porquê você faz. Eu quero que você fique com essa frase na sua cabeça. O porquê você faz o que você faz. E o texto bíblico, que a gente já leu over and over, muitas vezes, e que você provavelmente já decorou, se não decorou, vamos fazer escola dominical para decorar o versículo. Romanos 1, 16, 17 diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E de modo geral a gente se identifica como cristão, e hoje a gente tem as redes sociais para nos ajudar. Antigamente o cristão era conhecido com aquele que levava a Bíblia debaixo do braço, ou era aquele que usava uma determinada roupa, ou que usava um determinado cabelo, ou que não cortava o cabelo, ou que cortava o cabelo, ou que não cortava o cabelo, mas cortava o cabelo da barba. Né? O que tinha uma determinada característica física, e as pessoas eram reconhecidas por isso. Depois a gente ficou muito conhecido também por um vocabulário muito, muito próprio, que as pessoas nem entendem exatamente do que você está falando, porque está falando tanto crentez, evangeliquez, que muitas vezes essa é a nossa identificação. E hoje a gente tem as redes sociais, né, gente? Porque toda vez que eu subo aqui, eu falo de rede social, é impossível não falar, porque você coloca lá, Christian, cristão, o Senhor é minha luz, é minha salvação. Aí você usa uma foto bem bonita e põe um versículo embaixo. Na verdade, era pôr o versículo. Você usou a foto só como chavaria. Não, né? Contrário. Você queria pôr o versículo. Não era a sua foto que você queria postar. Mas a gente é identificado e fala, não, que é crente. Todo domingo, se você olhar os stories do Instagram dele, tem foto do culto. Ele, inclusive, fala, Deus te abençoe. Chama outro de irmão. E quando a gente se identifica como cristão, a gente começa a imaginar assim, cristãos têm duas formas, né? Ou as pessoas identificam uma pessoa para saber se ela é cristã ou não, como ela responde a Deus, ao relacionamento com Deus. Então, o cristão se supõe que é aquele que segue e faz a vontade de Deus.
E aquele que não é cristão é aquele que rejeita e que faz o que bem entende. Estamos de acordo, né? Então, o que segue e faz a vontade de Deus e o que não segue e vive uma vida completamente à parte de Deus. E você, provavelmente, que está me ouvindo, você já é da parte do que segue. Porque senão você não estava aqui com tanta distração que tem nessa Orlando, com tanta distração que tem nessa internet, né? Que o seu feed tem muita coisa. Se você conseguiu parar para ouvir a gente hoje, para adorar a Deus com a gente hoje, você fala, não, mas eu estou no do que segue e que faz o que a Bíblia diz. Mas quando a gente pensa no que rejeita e faz o que bem entende, tem duas formas da gente pensar. E aí, segura na cadeira porque é um pouco assim, incômodo. Uma forma é quando a gente rejeita mesmo a Deus e faz o que a gente quer. E você provavelmente não vai se encaixar aí. Você conhece alguém. Alguém conhece alguém que rejeita? Fala, não quero saber de crente, esquece crente. Não vou, não quero nem saber de Bíblia. Não vem falar de Deus para mim. Aliás, tem um Reels muito bom, né? Da mocinha, essa semana apareceu várias vezes. Que ela falou assim, você não quer ouvir de Deus, então não venha falar comigo. Porque você vai ouvir de Deus, sim. E hoje, nesse mundo tão maluco que a gente vive, que todo mundo tem voz, e que todo mundo tem que ter o direito de falar... Então a gente vê as pessoas, não me fale de Deus. Tudo que esteja relacionado com Cristo, elas não querem. Então talvez você não está, porque você foi parar dentro de uma igreja. Online ou presencial, você veio parar aqui. Mas existe uma outra forma de rejeitar a Deus. É quando nós abraçamos e aceitamos e acatamos a lei para ser salvo. Ah, Érica, como assim? Ué, não é o que eu tenho que fazer? Para eu ser salvo, eu tenho que cumprir tudo que a Bíblia diz. É assim, eu faço tudo, eu sou salvo. Não é normal? Não é normal. Isso não é o Evangelho. Existem 3 formas que a gente responde a Deus. Uma é a irreligião. É quando a gente se esquiva de Deus como Senhor e Salvador da nossa vida e despreza completamente a Deus. Mas se você usa a expressão em algum momento, graças a Deus, Deus é bom, glória a Deus, ai como Deus é bom e orei, você pode encontrar nas outras 2 coisas. A primeira é religião. Esquivar-se de Deus como Senhor e Salvador da sua vida, fazendo o quê? Criando uma justiça moral. E então apresentando-se a Deus em um esforço de mostrar a Ele que Ele deve algo a você. Ai, o que é isso? Eu aceitei Jesus, falaram que eu tinha que levantar a mão e dizer, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, me arrependo dos meus pecados, eu peço que Ele escreva o meu nome no livro da vida. Pronto, check, ponto. Segunda coisa, agora você tem que se batizar. Mas batizar para quê? Não, para mostrar para todo mundo o que você faz. Então é uma declaração pública. Então tá bom, vamos me batizar. Agora eu tenho que fazer o quê? Você tem que vir no culto, né, irmão? Porque senão parece que não combina. Então você venha no culto. Depois você no culto, mas você vai no culto, você tem que dar oferta, né, irmão? Porque você não vai pôr a mão no bolso. Tem o escorpião no bolso que você não pode dar. Então você dá oferta. Então você já aceitou, você se batizou, você veio no culto, você deu oferta. Aí você, não, agora tem que servir. Principalmente se for na vida. Porque você veio uma vez, 2, na terceira alguém pegou seu e-mail. A hora que pegou seu e-mail, você foi para a escala do Planning Center, você está servindo. É mais ou menos assim. Eu tenho muita gente nova, muito bem-vindos, vocês que estão a primeira vez. Fique de olho que na terceira vez que você vier, alguém vai pegar o seu telefone. Você vai entrar na escala do hospitality, né, Alex? Você vai ficar lá na porta dando bem-vindo para o próximo novo que chegue. E aí você vai fazendo as coisas. Aí quando vem o problema, o que você faz? Como o irmão me disse hoje, você faz assim, ó. Cadê que eu vou pegar aqui um negocinho? Você pega a nota fiscal dos seus serviços prestados, fala assim, ó Deus, tá aqui, ó. Tantas horas aqui, ó. Quantos domingos eu não faltei? Tem irmão aqui outro dia que me contaram, uns irmãos, que ganharam o prêmio de perfect attendance. Tipo, de que nunca faltaram no ano inteiro. Você acredita? Vocês acreditam? Oi? Um irmão aqui da nossa igreja, quer dizer, não era aqui na nossa igreja, numa outra igreja que ele estava. Eles ganharam um certificado, então ele apresenta. Quando tem um problema, ele apresenta lá. Olha, perfect attendance. Fui em todos os cultos. Não faltei. Quando eu faltei, assisti online. Porque estava com Covid, não tinha jeito, né, irmão? Você falou que não era para ir na igreja. Então eu fui e eu fiz isso. Olha aqui meu histórico de oferta.
Olha aqui quantas vezes eu falei graças a Deus. Quantas vezes eu falei que eu ia orar por alguém. Deus, agora que eu te apresentei tudo isso, o Senhor me salva. Entendeu? Quem aí junta recibo do que fez para o Senhor? Para conseguir ganhar justiça própria. E falar, Deus, agora você está me devendo. Porque eu fiz tudo que você mandou fazer. Eu vou te contar, eu nem sei o que significa Buda. Nem sei outro Deus. Também nunca adulterei. Pelo menos não como o povo diz. Eu também honrei pai e mãe. Eu não roubei. Né? Você vai contando tudo. O descanso a gente vai deixar para uma outra semana. Eu cumpri os mandamentos. Agora é a tua parte. Eu fiz a minha parte, agora você faz a minha parte. Me salva. Porque afinal de contas eu fui uma boa pessoa. E valeu a pena. É isso? Não era isso que você queria? Não era isso que você queria que eu fizesse tudo? Agora você me deve a salvação. Isso chama religião. Você cumpre as coisas que você apresenta para Deus. E agora Ele te deve algo. Agora o Evangelho não tem nada a ver com uma justiça que a gente desenvolve e entrega a Deus. De modo que Ele seja devedor. O Evangelho significa Deus desenvolvendo e nos oferecendo justiça por meio de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que para ser salvo você não precisa vir à igreja. Ah, Erika, agora você pirou, né? Pirou. Aliás, meu marido pirou antes, porque na primeira semana, nos primeiros mês de Vida Church, lá atrás, ele pregou essa mensagem, não venha à igreja. Alguém lembra? Ele pregou, gente, essa mensagem, não venha à igreja. Porque vir à igreja não te salva. Você não precisa vir à igreja para ser crente, para ser salvo. Você não precisa dar o dízimo para ser salvo. Você não precisa fazer nada para ser salvo. Você precisa crer que Jesus morreu na cruz para levar para pagar o seu pecado. A conta você já está paga. Você já está devendo. Então você só precisa crer, você não precisa fazer nada. Por que você faz o que você faz? Qual que é a intenção do teu coração quando você se diz cristão? E eu vou dar um exemplo para vocês que me ocorreu e eu vou falar do que eu gosto e aí os homens vão fazer depois um outro momento para falar do que eles gostam, mas quem gosta vai se identificar comigo, que eu gosto de bolsa. Cadê a Dona Beth? A Dona Beth, gente, o Kleber está aqui, não sei se ele está dando aula, se ele está aqui. A Dona Beth é a mãe do Kleber, Dona Beth Zubi. Eu amo a Dona Beth. E uma vez no Facebook, eu não canso de cantar essa história, ela falou assim, gente, eu amo meus filhos mais que eu amo bolsa. É demais. Dona Beth e eu, a gente ama bolsa. E eu gosto de bolsa, e eu não só gosto, como eu gosto de saber como elas são feitas. Eu não gosto de comprar qualquer bolsa. Chata mesmo, fresquinha, gosto dessas coisas. E aí uma vez me apareceu um vídeo de uma marca super, super, super alta, primeira linha de luxo, falando como fazer a bolsa. E então eles mostram que existe uma busca do couro perfeito. E mostra os artesãos fazendo a costura, o tipo de linha. E ela é cuidada perfeitamente. Dentro da bolsa tem pequenos sinais, tem pequenas etiquetas, não tem? Tem pequenos detalhes que mostram que a intenção daquela bolsa é que ela dure muito tempo. Essas bolsas muito caras, elas não são feitas para durar pouco. Graças a Deus elas têm que durar muito, porque também eles cobram para isso. E elas são feitas para durar muito tempo. E não sei se você sabe, mas existe hoje um mercado de bolsas usadas, que é quentíssimo hoje, não porque as pessoas não têm dinheiro, mas porque quanto mais rara a bolsa, mais caro ela custa, e às vezes ela custa mais do que ela foi vendida na época que ela foi vendida, porque você ter uma Hermès feita não sei em que ano, vale mais do que uma Hermès nova. Eu já vejo o povo buscando no Google o que é Hermès. São bolsas que chegam a custar $25 mil. Uau! E tem outras que são cravejadas com diamante, com não sei o que, e vão custando mais. Sabe o que acontece? Ela foi feita para durar muito, para ser como uma joia. O que acontece é que tem muita gente que quer parecer bolsa,
parecer que tem a condição, porque a bolsa é, muitas vezes, ela é um sinal, ela dá a imagem, ela fecha a imagem, então determinadas bolsas te dão um check de que nível social você está, é ou não é? E aí a pessoa fala assim, mas eu queria, não dá para comprar, mas eu queria, daí faz o quê? Compra uma quê? Eu não vou usar a palavra imitação, eu vou usar a palavra réplica. E a réplica, o que ela é? A réplica, ela é feita para parecer algo, mas ela não é de verdade. Então ela parece, não parece? Tem réplica perfeita. E tem réplica cara. Quanto mais cara é a réplica. Quanto mais cara a bolsa, mais cara é a réplica, porque ela tem que ser feita muito perfeitamente. Você está entendendo onde a gente está indo? Só que o que acontece é que quando você tem um problema com uma bolsa, e ela teve qualquer problema, uma bolsa de verdade, uma bolsa original, que teve aquele trabalho desde o princípio, que alguém pensou em buscar o couro, o tipo de costura e tudo aquilo. Você leva até a loja e fala, olha, aconteceu isso aqui. Ela vai pegar sua bolsa. Of course, madame. E vai levar sua bolsa lá para dentro. E lá no secreto, ela vai olhar quais são os sinais de que essa bolsa é de verdade. Qual que é o sinal de que a palavra de Deus, de que o Evangelho transformou a sua vida? Será que você é original ou você é réplica? Deus não escolheu pessoas perfeitas, pessoas boas, para seguirem Jesus e para serem aqueles que proclamariam o Evangelho. Ele escolheu pessoas que sabiam que não eram boas o suficiente para estar lá. Então elas reconheciam que elas precisavam da justiça de Deus sobre elas. Ainda aquele que era super capacitado, que é Paulo. Paulo era super capacitado. Paulo sabia tudo da Torá, tudo da lei. E ele fala assim, eu sou miserável homem que eu sou. Eu não presto, o que eu quero fazer, eu não faço. E o que eu não quero, isso eu faço. Mais alguém além de mim já viveu isso? De você falar, eu quero viver essa vida de verdade, mas quando você percebe, você já fez o que não era para fazer. E aí volta a pergunta, talvez, por que você faz o que você faz? Por que você vem para a igreja? Por que você fala que é crente? Por quê? Jeremias 9, 23 e 24 diz assim, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que eu me agrado. A gente vive uma vida cristã religiosa, em que a gente vai juntando notinha fiscal do que a gente fez para Deus, para poder dizer para Ele, olha, eu fiz tudo o que o Senhor queria que eu tivesse feito agora, na minha angústia age. Isso não é evangelho. O evangelho não precisa que você faça nada, porque o teu preço, a tua cruz, já foi carregada por Jesus. Você consegue entender isso? É chocante. É chocante. O evangelho, ele é diferente de religião, que é isso. Fazer para acumular, para apresentar para Deus. E ele é diferente de não religião. Ah, não quero saber de nada também. Eu sou livre para fazer o que eu quero. Essa questão da conta, eu faço para ganhar. Por que você ora? Por que você jejua? Por que você serve? Por que você está aqui hoje? Por quê? Na Bíblia, quando a gente vê lá no começo, quando Deus libera os israelitas da mão opressora de Faraó, é muito lindo.
Quando a gente vê, eu lembrei hoje do filme O Príncipe do Egito, e a gente vê lá o povo israelita servindo como escravos. E Deus tira eles de lá, lembra das 7 pragas? Quem lembra das 7 pragas do Egito? E eles saíram de lá. E depois que eles saem e começam a caminhar para a terra prometida, é quando Deus dá a lei a Moisés. Ou seja, primeiro ele tira de lá, depois ele mostra a lei. Para que o povo soubesse que não tinha nada a ver com o que eles faziam. Porque se tivesse sido ao contrário, eles iam falar, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fui liberto. Aí só. Quantas vezes a gente não fala isso? Eu orei, eu jejuei, eu fiz campanha, eu fui no culto daquele, eu fui todos os dias no culto. E aí agora, óbvio, Deus vai me responder, porque eu estou fazendo a minha parte. Quantas vezes a gente não falou isso? Quantas vezes na sua vida cristã você não falou isso? Eu estou fazendo a minha parte, Deus, agora faz a tua. Quantas vezes erroneamente a gente está trocando Deus, mandando a fatura, mandando o invoice para Deus. Ó Deus, depois de me cansar, de me deixar gastar tanto agora, o Senhor tem que fazer. A obediência à lei é resultado da libertação. E não o motivo dessas coisas. Porque você faz o que você faz. Por que você adora a Deus? Eu adoro a Deus porque a minha família tem saúde. Isso é fatura. Isso é invoice. Eu adoro a Deus porque eu tenho um trabalho. Isso é invoice. Eu adoro a Deus porque eu tenho uma comunidade. Isso é invoice. Eu adoro a Deus por quem Ele é. Eu adoro a Deus porque Ele é o Rei do universo. Eu adoro a Deus porque Ele é o Criador de todas as coisas. E por graça, por muita graça, Ele me viu e falou, vai ter uma mulher, uma menina, que vai precisar de graça. Porque ela sozinha não vai dar conta. E aí o meu amor é tão grande por ela, que eu vou mandar o meu filho para morrer. Para pagar uma conta que ela também mandando invoice. Você já mandou invoice para alguém que você deve? A pessoa vai estar de brincadeira, né? Tipo assim, fez um acordo e fala, vou te mandar um invoice. Mas você está me devendo. Nada do que eu faça, do que você faça, paga o peso do teu pecado que te separou de Deus. Quando Deus faz essa aliança, e esse texto eu amo, que está em Jeremias 31, essa nova aliança, Ele fala que é possível que apesar de ter passado por tudo aquilo, eles ainda sejam incircuncisos do coração. O texto é Jeremias 31, Jeremias 31, e eu vou ler a partir do 31, que diz assim, estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz nos seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles. Diz o Senhor, essa é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo do coração, e serei o Deus dele, e eles serão o meu povo. O que Deus estava falando é assim, não importa se você parece bolsa original, não importa que você de fora pareça muito cara. O que acontece é que eu preciso olhar quais os sinais da minha verdade dentro do teu coração. Eu quero analisar, eu quero que você tenha consciência que você pode parecer réplica, mas quando você for no secreto, eu vou olhar se você está dentro da aliança, em que a minha palavra está escrita no teu coração, porque você faz o que você faz. Tem etiquetinha, tem número. Somente os sinais externos não são suficientes. Não adianta parecer bolsa cara. Precisa ser bolsa de verdade. Não adianta parecer muito potente. Uma vez eu lembro que a gente estava... Eu acho que foi no Brasil que a gente viu, se foi aqui. Vou falar dos meninos também.
E que tinha o cara tinha um carro e pôs um monte de... Tipo assim, o carro não é R, põe R, não é assim? Tem R, é o super legal, não é? Acho que é. Não é? Vai, ajuda? E aí põe um R assim, R-Line, tem isso. Ah, eu comecei mais ou menos. Não tem Volkswagen. Então, M é legal. M é legal. Aí, é legal. Então, põe um M lá. A BMW não é M, mas cola um M lá. Parece que é de carro, caro. Você sabe quando você sabe que alguém gosta de alguém, está de verdade? Eu estava contando que uma das coisas que eu mais gosto, e a gente trabalhou muito com turismo, então eu passei muito tempo acompanhando grupos e na hora vaga dos grupos eu ia fazer o quê? Ia tomar café. Então eu sentava numa mesinha e ficava olhando as pessoas passarem. E é maravilhoso. Vocês já viram casal brigando, fazendo de conta que não está acontecendo nada? É assim, ó. Eu já falei que eu não quero ir naquela loja. Se você falar de novo, eu vou embora. Cala a boca, pelo amor de Deus. Eu estou indo embora. Eu estou ficando nervosa. Você não vai parar de reclamar? Para de reclamar, a gente vai passear. Ela está rindo. Ainda tira selfie. E põe, honey, I love you. Mas está se matando. Está odiando o outro. Mas parece que o relacionamento é bom. Parece que está tudo maravilhoso. Mas lá dentro, a motivação, quando passa pelo fogo, quando passa pelo teste, quando passa pela prova, quando passa pelo momento de olhar qual é a autenticidade, se você foi feito para durar a vida inteira, ou se você foi feito para parecer que vai durar. Só que a bolsa que não é de verdade, ela vai estragar. E aí... você vai levar na loja e fala assim, moço, desculpa, viu? Você foi enganada. Aí você fala, ai, nossa. Nem sabia que eu paguei 1/3 do preço. Do começo ao fim do Evangelho, a gente vê como Jesus vai se relacionando com pessoas que fazem isso. Tem aqueles que não querem ouvir sobre o que Jesus tem para dizer. Tem aqueles que querem ouvir, e dos que querem ouvir, alguns vão e outros não. A gente vê o fariseu e o cobrador de impostos em Lucas 18. A gente vê as pessoas olhando o homem endemoniado em Marcos 5. Mas em João 3 e 4, a gente vê uma cena muito interessante. Porque fala da mulher samaritana, que era uma mulher com uma moral aí duvidosa. Será que a gente pode chamar a mulher samaritana de piriguete? Não dá para saber se ela é de verdade ou não, não dá para saber se ela é boa, né? Não dá para saber muito da moral dela. E o fariseu? Fariseu não, fariseu é crente, né? Fariseu. Fariseu conhece a lei todinha. Fariseu está vestido de fariseu. A outra não, a outra não está muito da forma, não. E os dois encontram com Jesus. A mulher de moral duvidosa encontra Jesus, é transformada por Jesus. Ela recebe aquilo como água viva, ela fala, é isso que eu queria, era isso. E aí ela sai correndo e vai contar para todo mundo. Gente, olha, achei. Mas ela tem uma cara duvidosa. Agora o fariseu, vestidinho, bonitinho, com uma bio perfeita no Instagram, com todos os hinos decorados, nem erra na hora do louvor. Vocês riem, né? Porque não foi vocês que errou. O fariseu nem erra. E aí ele vai encontrar Jesus aonde? De noite, né? Para não mostrar para todo mundo. Esse Jesus ele não postou no Instagram. Aí ele volta para casa para pensar se vale. Aí sabe o que a mulher do fariseu fala para ele? Deixa essa história. Esse negócio de você querer seguir esse Jesus aí vai dar muito ruim para a gente. Socialmente, vão excluir a gente. Não tá bom esse negócio, não para. Ele faz o quê? Fica vendo Jesus de longe. E sabe o que o fariseu Nicodemos faz? Deixa lá um dinheirinho. Vai, Jesus, faz. Ó, pega aí.
Eu não posso, você sabe que eu não posso, né, Jesus? Esse negócio desse evangelho livre, essa liberdade que eu tenho, eu não preciso fazer nada. Não, eu preciso fazer, porque senão eu não vou me sentir mal. Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias, as fracas, para envergonhar as fortes, para mostrar que a salvação é somente pela graça. Sabe por que eu estou aqui de pé hoje? Graça. Ah, graça. Abundante graça. Sabe, o meu passado me condena. Minha história não é bonita de contar. Talvez você não saiba e talvez você nunca vai saber. O Senhor sabe a minha história. Mas é a graça dele que abunda em mim. E nós cantamos essa canção agora, a última. E fala, and now my shame is gone. E agora a minha vergonha foi embora. Quando eu entendo a graça de Deus, eu já não sou mais escravo do meu passado de vergonha. Sabe por quê? Porque eu não preciso mais de aprovação das pessoas. E eu vou contar para vocês, a aprovação é um problema bem grande na minha vida. Eu não sabia, mas o Senhor tem trazido. Gente, aqui é tipo terapia, né? O podcast do Vida Coffee, aliás, vai lá assistir. A 3ª temporada está no ar, é terapia. Mas aqui também é, porque quando a gente começa a falar a palavra do Senhor, o Espírito Santo vai trazer na nossa memória quais são os nossos problemas. E o que acontece é que quando a gente vai transmitir o Evangelho, a gente tem a tendência em passar uma lista. A partir de agora você obedece essas regras, não faça esse tipo de coisa, viu? Não faça. Então você vai ser salvo. Então você garantiu que a sua salvação não mexeu. Você não tem nada para fazer. Porque a salvação você não é capaz. Não existe auto-salvação. Na verdade, o que Deus deseja de mim e de você é uma obediência. Porque você já foi salvo. Eu não obedeço porque eu quero ser salvo. Eu obedeço porque eu entendi que eu fui salva. Eu fui salvo pela graça. E a maneira mais eficiente que a gente tem de fazer você entender, de confrontar aqueles que se dizem cristãos, de acordar aqueles crentes adormecidos, e eu quero falar uma palavra um pouco forte, mas que o Senhor me fez lembrar. O texto bíblico ele é muito claro em diz que seja frio ou seja quente, porque o morno ele vai vomitar. Não dá mais tempo, gente, de ficar brincando de crente religioso, de fariseu. O Senhor te chamou para viver profundidade de relacionamento, não porque você mandou a fatura, olha aqui Deus o que eu já fiz, mas porque você entende a graça que foi te alcançada. Nós precisamos pregar o Evangelho como essa via que nos aproxima de Deus. Sabe por quê? Para a gente não se encaixar aqui, nesse texto, que você provavelmente já conhece bem, de Lucas 15. Diz assim, Jesus continuou e disse, um homem tinha 2 filhos, e o mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha. E foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho.
Trata-me como um dos teus empregados. E a seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou, o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo e calçado nos seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-o. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. E esse respondeu: seu irmão voltou. E o pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, é esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas. Matas o novilho gordo para ele. E disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos de celebrar a volta desse irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Muitos dos cristãos hoje são puramente o irmão mais velho. Na hora do problema, na hora que ele não gosta de alguma coisa, ele desce o pergaminho com as coisas que ele fez. Eu faço isso, eu me converti há tantos anos, eu larguei a droga, eu larguei o álcool, eu deixei aquilo outro. Eu servi, eu estava todos os dias, você não sabe quanta humilhação eu passei, Deus, por ser crente. Agora vem passar comigo? O outro que tinha uma vida mais ou menos, que tinha uma vida depravada, aquele lá chega, e agora esse aí está ótimo. Eu não quero mais entrar na festa. Quantos de nós estamos perdendo a festa por causa do nariz empinado, do teu invoice cheio de justiça própria? E você está perdendo a beleza e a graça do Evangelho. Muitos são mais ou menos o irmão mais velho. Ficam revoltados, fazem as coisas de uma forma mecânica, são soberbos, inseguros, e nós precisamos ter consciência se a gente não está agindo desse jeito. Mas a maioria da nossa sociedade, talvez todos nós aqui de alguma forma estivemos perto ou dentro de igrejas religiosas, ou perto delas. Ou você viu alguém que você conhecia dentro de um ambiente completamente religioso. E você percebeu como as pessoas religiosas, elas adoram levantar sua autoestima. Irmão, eu sou santo, hein? Olha que eu sou santo. Essa semana eu estava assistindo um vídeo na internet, um vídeo de uma menina que eu gosto de, ela dá risada e eu gosto de ouvir ela falar, e ela falou assim que teve uma época na vida dela que o perfil dela do Facebook, ela colocou o loginho do Eu Escolhi Esperar. E a gente não percebe o quantas vezes a gente fica pondo marcas em nós externas para que as pessoas nos vejam como pessoas crentes. A gente põe no Instagram, a gente põe na roupa, a gente fala e a gente tem discurso para falar que nós somos melhores que o outro. Pelo amor de Deus, você viu como ela fofoca? Como se você não estivesse fofocando. Você viu como ele falta, como se você estivesse aqui, mas seu coração não está aqui faz muito tempo. Quantas vezes nós temos nos comportado como religiosos mornos.
O único modo que a gente tem de realmente viver essa transformação é pregar o evangelho da graça. Vou fazer um paralelo aqui para vocês entenderem isso. E eu quero que você faça uma análise. Por que você está aqui? O porquê você faz o que faz? Por que você se diz cristão? A religião diz: eu obedeço, portanto eu sou aceito. O evangelho diz: eu sou aceito, por isso eu obedeço. A religião diz: a motivação é baseada no medo e na insegurança. Se você não vier, você vai para o inferno. Olha, cuidado que Deus está vendo. Quem não cresceu assim? O evangelho diz assim: a motivação é baseada na alegria da gratidão. E há algum tempo eu falei sobre isso, porque nos momentos mais críticos da nossa juventude, em que eu caí, a religião falou: tá vendo? Olha lá, que vergonha. Eu era motivo da vergonha. Mas um dia eu entendi que o evangelho falava assim: filha, levanta. Eu não estou falando que você vai cair. Eu não estava esperando você cair. Eu estou aqui esperando para que quando você cair eu te levante. Esse é o evangelho. Eu obedeço a Deus na religião para receber as coisas dele. O evangelho diz: eu obedeço a Deus porque eu quero ele, não as coisas que ele pode me dar. A religião diz que quando as coisas derem errado na minha vida, eu fico irado com Deus e até comigo mesmo, porque eu acredito que pessoas boas merecem ter uma vida boa. Se eu estou fazendo tudo certo, por que está dando errado? Sabe o que o evangelho diz? Quando as coisas dão errado na minha vida, eu até questiono, mas eu sei que Deus permite que as dificuldades me aprimorem. Ele exerce o amor dele em meio das circunstâncias mais difíceis. Nos momentos que o inimigo mais soprou no meu ouvido: você não merece, você não vale. E se alguém descobrir? Jesus soprava e falava assim: eu te amo e já não há mais condenação para você. A religião diz: quando eu sou criticada, fico furioso ou arrasado, porque é essencial para mim achar que eu sou uma pessoa boa. E qualquer ameaça a essa autoimagem tem que ser destruída a qualquer preço. Tá com um problema de aceitação? Tá dizendo sim para todo mundo porque você quer ser considerado legalzão? Quantos sims você tem dito para ser legal? Para ser considerado uma cristã de alto nível, um cristão de alto padrão. O evangelho diz que quando eu sou criticado, eu me incomodo, mas a minha identidade não está baseada no meu desempenho, mas no amor de Deus por mim em Cristo. Numa sociedade que valoriza o like, o número de seguidores. Quantas vezes eu e você somos desafiados a viver uma vida que ninguém está vendo. Você fala: mas se ninguém está vendo, para que serve? Se eu vou servir, ninguém vai ver que eu estou servindo, para que serve? A sua identidade não está no aplauso que você recebe. A sua identidade está naquele que te chamou e te salvou. A religião diz que as minhas orações são pedidos, e eu oro mais quando eu tenho mais problemas, pois o objetivo principal do meu tempo de oração é controlar as circunstâncias. Senhor, me abençoa, porque eu quero ter uma vida tranquila. Senhor, cuida dos meus filhos para que eles vivam bem.
Senhor, cuida da minha saúde para que eu não tenha que ir para o hospital. Senhor, cuida do ministério para que ele seja bem visto. E as pessoas falam, uau, que ótimo. E depois eu vou te passar fatura, porque afinal, porque eu que estou passando por problemas, eu fiz tudo o que era para ter feito. Porque eu, e aí sabe o que o Senhor nos deu de presente algumas semanas atrás no Vida Coffee? Uma mulher que teve coragem de declarar que ela fazia essa pergunta para Deus, e o Espírito Santo falou para ela, por que não você? Como essa frase mudou a minha mente. Por que não eu? Afinal de contas, eu não estou aqui para prestar, para fazer as coisas para que Deus ache, uau, que incrível. A minha vida de oração tem que ser respiração. Tem que ser louvor e adoração. O meu objetivo principal é ter comunhão com o Pai que me salvou quando eu não prestava.